Bom dia para todos, para quem eu não falei bom dia ainda. Bom dia para o bebê mais lindo do mundo. Muito fofo. E eu expliquei o conteúdo, mas eu vou rever ali o adjunto adnominal e vou compartilhar com vocês a tela, o livro, desculpa, para nós acompanharmos ali, tá? Temos complemento nominal e o adjunto adnominal. Então, eu vou só compartilhar com vocês e, enquanto isso, mais colegas vão chegando, porque ainda nós temos bem poucos, né? E assim que eles forem chegando, a gente vai recebendo. Então, vou compartilhar com vocês aqui o livro para nós acompanharmos. Complemento nominal, ele completa o significado de um nome. Esse nome pode ser um substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, aqui, se vocês observarem, só um minutinho, eu vou ter que voltar a tela ali novamente, só um pouquinho. Ué. Ok. Novamente. Compartilhando ali. O complemento nominal é o termo da oração que completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Quando esses vêm sozinhos, eles expressam ideias incompletas, né? Então, ele sempre será precedido por preposição e pode ser representado por um substantivo, por uma palavra substantivada, um pronome, um numeral ou uma oração. Esse termo não indica posse nem qualifica a palavra a qual se relaciona, portanto, não pode ser substituído por um adjetivo. Ao lado ali nós temos as preposições e aqui eu tenho então o adjunto adnominal. A primeira coisa que nós vamos observar nos adjuntos adnominais você tem que ver os substantivos que tem dentro dessa oração. Então, encontrou o substantivo, ao lado de cada substantivo, ou antes ou depois de cada substantivo. Só mais um pouquinho, gente, só mais um pouquinho. Isso. Ok. Antes e depois de cada substantivo, vocês têm que observar essas classes gramaticais aqui: artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronome e numeral. Então, antes, igual aqui nós temos um substantivo, o menino do pijama listrado. Menino é o substantivo, é a palavra principal que nós estamos observando aqui. Então, o que está acompanhando esse substantivo? Ou é um artigo. Olha aqui, a função do adjunto adnominal pode ser representado por artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes e numerais, ok? Então, aqui eu tenho esse artigo, o que está acompanhando o substantivo menino. E o do pijama listrado está dando uma característica a esse menino. Então, ele é uma locução adjetiva. Então, aqui, eu não vou classificar esse o e esse do pijama listrado, que está acompanhando esses termos aqui, que estão acompanhando o substantivo, como artigo adjetivo, locução adjetiva. Eu vou classificá-lo como adjunto adnominal, correto? Eu não vou classificar com as classes gramaticais que eles que eles exercem, mas como adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? Ele acompanha substantivos ou palavras substantivadas, acrescentando-lhes informações novas, especificando-os, ou seja, que está especificando o artigo definido, o, que é uma palavra masculina e está no singular, ok? A função dos artigos. Aí nós temos aqui, especificando ou delimitando seu sentido.
Também pode indicar ideia de posse, no caso dos pronomes possessivos. Então, o que vocês precisam observar? O substantivo e depois vocês vão olhar o que está acompanhando esse substantivo principal de quem se está falando ou de que se está falando, ok? Então, ali, o acompanha menino, do pijama listrado refere-se ao menino também. Então, isso é os dois termos aqui são adjuntos adnominais. Então, você sabe a classe gramatical dele, mas você não vai informar a classe gramatical, você vai classificá-lo como AA, né? O adjunto adverbial. Então, aqui temos o fato, né? O diário, a conversa, e aqui temos exemplos de adjetivos: meninos obedientes, pijama listrado, amizade eterna. De locução adjetiva: livro de contos, história de guerra. Tem aqui todos eles, vocês observam que tem o substantivo e depois alguma palavra ou termo que está referindo-se a esse substantivo. Aqui, pronomes, né? Esse canal, meu amigo, qual assunto? Numeral, né? Com 250 brindes. Poderia dizer um brinde, 2 brindes, ok? Eles funcionam como numerais, mas nesse conteúdo que nós estudamos, não vamos classificá-lo com as classes gramaticais dele, mas como adjuntos adnominais. Eu não sei se vocês conseguiram me entender, não sei se a Radassa que pediu para eu explicar novamente isso daqui, não sei se ela conseguiu me entender, Radassa? Sim. Você precisa saber as classes gramaticais, encontrar os substantivos. Eu vou fazer esse primeiro aqui, olhem aqui dentro dessa oração, na número 6. Os garotos têm uma amizade incrível. Olhem aqui essa oração. Então, eu tenho aqui o substantivo garotos. Mas eu tenho os, que está referindo-se a garotos aqui. Os é um artigo. Ele tem função de adjunto adnominal? Sim. Então, aqui, os é um adjunto adnominal. Depois vem o verbo, então o verbo não tem função de adjunto. Vamos para esse outro substantivo que temos aqui, amizade. Olhem ali, o que vem acompanhando o substantivo amizade? Uma. Uma é um artigo indefinido, ok? Olhem aqui, uma. Artigo indefinido. Refere-se à amizade? Sim. Como que é a amizade? Amizade é incrível. Incrível é uma característica de amizade. É um adjetivo. Então, está referindo-se também a esse substantivo amizade. Então, aqui nós temos 2 adjuntos adnominais para o substantivo amizade, uma e incrível. O que você precisa observar? As classes gramaticais, que são essas daqui, artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronome e numeral. E refiram-se a um substantivo. Eles têm que estar referindo-se a um substantivo dentro de uma oração. E ao invés de você dizer a classe gramatical dele, você vai classificá-lo como adjunto adnominal. Correto, gente? Não sei se vocês conseguiram me entender, mas é isso que nós precisamos lembrar quando estamos estudando o adjunto adnominal. Correto? Então, ali, artigo, existem os definidos e indefinidos, ou os as, uma, uns e umas. Adjetivo, característica ou qualidade de um substantivo, uma palavra apenas. A locução adjetiva é a mesma coisa que o adjetivo, só que é composto de 2 ou mais palavras, tá? E pronomes, eles vão acompanhar os substantivos. Aí temos lá os pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, possessivos, interrogativos, tá? E os numerais, que existem ali os 4 tipos, né? Cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Ok? Então, agora eu vou... Deixa eu ver onde que estão os exercícios. Aqui já está no número 4. Aqui começam os exercícios. Nessa tirinha de Calvin e Haroldo. Nós temos que ler a tirinha para respondermos as questões. Então, eu vou ler aqui para vocês e vocês acompanhem comigo ali. E está na página
10. Ok? Então, nós temos ali, por que nós só brincamos de guerra e não de paz? Poucos exemplos a seguir. Eu serei o destemido americano, defensor da liberdade e da democracia. E você será o detestável ateu e opressor comunista. Nós estamos em guerra, então, se você for atingido por um dardo, você morre e o outro lado vence, certo? Entendi. Já, né? Aí um atira no outro. Aí um fica com eles estão brincando com arminhas de brinquedo, né? E um atira no outro, um acerta no coração e outro acerta na cabeça. Olha só, mas que jogo idiota, não é mesmo? Um acertando no outro. Então vamos ver ali as questões referentes a essa tirinha. Aí nós temos ali a número 1, a resposta que Calvin dá a Haroldo no segundo quadrinho sugere que eles vão brincar de paz, que é algo entediante. Há mais exemplos de guerra no mundo do que de paz. Calvin não gosta de brincadeiras com pouca ação ou brincadeiras de guerra transmitem lições exemplares. A letra B é a resposta correta, né? A resposta correta ali. Há mais exemplos de guerra no mundo do que de paz. Então, o que a gente consegue observar ali nessa tirinha. Então, vamos para a número 2. Com base no texto 1 e considerando a crítica contida na tirinha, a que conclusão pode-se chegar sobre a guerra? Justifique com uma fala de Calvin. Então, ali, de acordo com o que nós sabemos, né, guerra, ela mostra o sofrimento, né, mostrado ali, só um minutinho, por favor. Ok. Pode-se chegar, a que conclusão nós podemos chegar sobre a guerra? Na última fala do Calvin, ali no quadrinho, mas que jogo idiota, não é mesmo? Subentende-se que na guerra não há vencedores, certo? Eles podem até colocar ali que há um vencedor numa guerra, mas pela última fala, se você observar aqui no quadrinho, na última fala deles, ele vai dizer que mas que jogo idiota, não é mesmo? Então, o que nós conseguimos entender por isso é que numa guerra, de acordo com a tirinha, tá? De acordo com a tirinha, não há vencedores, ok? Ali mostra o sofrimento experimentado pelos dois, um acertou no peito dele e o outro acertou no capacete, né? Na cabeça dele ali. Só vou interromper um pouquinho a tela aqui para tirar esse... só um minutinho, que eu tive que voltar ali para poder... ok. Ok, gente? Então, aqui na número 2, né, você vai copiar a última fala do Calvin na tirinha, mas que jogo idiota, não é mesmo? E dizer que numa guerra, de acordo com a tirinha, não há vencedores. Correto? Então, vamos lá para a número 3. Analise a fala de Calvin. Eu serei o destemido americano defensor da liberdade e da democracia. A palavra defensor pertence a qual classe gramatical? De acordo com o que nós estudamos antes ali, as classes gramaticais. Então, se você observar aqui, eu serei o destemido americano defensor. A palavra que nós vamos observar é americano. Então, quem? Defensor. Quem é o defensor? É um americano. Então, aqui está como adjetivo. Está pedindo a classe gramatical. Então, nós vamos colocar que é um adjetivo. Ok? Defensor é um adjetivo. Letra B. Que expressões complementam o sentido de defensor na frase? Como que é o defensor? Ali na frase está falando defensor de quê?
da liberdade e da democracia, certo? Está falando que ele é um defensor da liberdade e ele é um defensor da democracia. Então, os termos que completam o significado de defensor é da liberdade e da democracia, correto? Então, vocês vão colocar aqui, por enquanto, não está pedindo o conteúdo que nós estudamos, está pedindo classe gramatical, ok? E aqui a palavra que completa o significado da palavra defensor, do adjetivo defensor. Então, de acordo com esse texto, ele é defensor da liberdade e defensor da democracia, ok? Colocaram ali, defensor, as palavras que completam da liberdade e da democracia. Letra C. Reescreva a fala do garoto, substituindo a defensor por uma forma verbal do verbo defender. Então, nós vamos reescrever a fala aqui, como de defensor, como um verbo. Letra C, ok? Gente, eu preciso voltar novamente por causa dessa janela, que ela não sai se eu não fechar a janela novamente. Então, ela vai ficar aparecendo o tempo todo aqui para mim. Só um minutinho. Aí, isso. Ok. Continuando ali. Reescreva a fala do garoto, substituindo defensor por uma forma verbal do verbo defender, e ali nós vamos indicar qual é a transitividade desse verbo. Então, ali nós vamos colocar: eu serei o destemido americano e defenderei a liberdade e a democracia. Eu serei o destemido americano. Eu serei o destemido americano e defenderei a liberdade e a democracia. Ok? Eu serei o destemido americano e defenderei a liberdade e a democracia. Correto? Esse verbo, de acordo com o que nós já estudamos, eu defenderei o quê? A liberdade e a democracia. Então, ele é um verbo transitivo direto. Podem acrescentar ali na letra C, está pedindo qual é a transitividade. Ele é um verbo transitivo direto. Ok, gente? Só vou repetir ali a letra C. Eu serei o destemido americano e defenderei a liberdade e a democracia. Defender, verbo transitivo direto. Agora eu vou aqui à letra D. Compare a palavra destemido com as expressões da liberdade e da democracia. As três exercem a mesma função em relação às palavras com as quais se relacionam, porque elas não exercem a mesma função. Então, vamos colocar aqui não, ok? Elas exercem a mesma função em relação às palavras com as quais se relacionam? Não. Aí nós colocamos um ponto ali, por quê? Aí nós vamos explicar agora por que elas não exercem a mesma função. Então, ali, destemido exerce a função de caracterizar a palavra americano. Então, podem colocar ali, destemido exerce a função de caracterizar a palavra americano. Destemido exerce a função de caracterizar a palavra americano. Ok?
enquanto as palavras da liberdade e da democracia, completam o sentido de defensor. A palavra destemido exerce a função de caracterizar a palavra americano, enquanto as expressões da liberdade e da democracia completam o sentido de defensor. Certo? A palavra destemido exerce a função de caracterizar a palavra americano, enquanto as expressões da liberdade e da democracia completam o sentido de defensor. Ok, gente? Podemos continuar ali? Sim. Próxima página, então. Ali na próxima página, o exercício 4. Aqui, na número 4. Nas frases a seguir, retiradas do texto 1, identifique os complementos nominais. Letra A. Bruno sentiu um impulso de abraçar Samuel. Identifique quais são os complementos nominais. Então, ali nós temos aqui a palavra impulso e o termo que está completando ali o significado é de abraçar Samuel. Então, aqui, de abraçar Samuel é o complemento do impulso, do substantivo impulso, correto? Então, vocês só circular, meu amor, ou escrever ali embaixo, tá? Está pedindo para você identificar qual é o complemento nominal. Ok? Então, você pode... Aí está pedindo para identificar. Ou você vai copiá-lo aqui embaixo, ou você vai circular aqui. Correto? O complemento nominal, ele completa o significado de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, aqui na letra B, um lugar no qual ele tivera a sorte de encontrar um amigo como Bruno. Se nós observarmos aqui essa oração, um lugar no qual ele tivera a sorte de quê? De encontrar um amigo como Bruno. Então, aqui eu tenho o substantivo sorte. Quem tem sorte de alguma coisa, ok? Então, o termo que está completando o significado do substantivo sorte é aqui. Sorte de quê? De encontrar um amigo como Bruno, ok? Então, o complemento nominal aqui é todo esse termo aqui, de encontrar um amigo como Bruno. De encontrar um amigo como Bruno, correto? Vamos para a letra C. Bruno viu 3 soldados que pareciam encarregados de um grupo de 20 homens, ok? Aí nós vamos
observar ali. O Bruno, ele viu 3 soldados que pareciam encarregados. Encarregados de alguma coisa, não é? Então, aqui eu tenho um adjetivo, encarregados. Encarregados de quê? De um grupo. De quê? De 20 homens. Então, eu tenho esse termo de um grupo que está completando o significado da palavra encarregados. Se você parar a oração aqui, Bruno viu 3 soldados que pareciam encarregados. Encarregados, quem está encarregado de alguma coisa, não é? Então, eles estão encarregados de quê? De um grupo e de 20 homens. Então, tudo junto aqui, esses 2 termos completam o significado do adjetivo encarregados. É o complemento nominal, correto? Observem que todos eles vêm acompanhados de preposição. Complemento nominal, ele sempre vai iniciar com uma preposição também. Ok? Então, ali, o complemento do adjetivo encarregados é de um grupo e de 20 homens. Certo, gente? Vamos lá para a letra D. Embora não fosse tão importante quanto a possibilidade de explorar o mundo do outro lado da cerca. Observem a oração aqui. Embora não fosse tão importante quanto a possibilidade. Possibilidade de quê? Qual era a possibilidade? De explorar o mundo do outro lado da cerca. Então, esse termo aqui, de explorar o mundo do outro lado da cerca, completa o significado de possibilidade, que é um substantivo. Então, esse termo é o complemento nominal. Ele não é uma característica para ser adjunto adnominal, tá? Então, apenas está completando o significado dele. Certo? Então, esse termo de explorar o mundo do outro lado da cerca completa o significado de possibilidade. Ok, gente? Agora eu vou ali para outra página, exercício número 5. Analise ok? Número 5, analise o título O Menino do Pijama Listrado. Qual palavra é caracterizada por listrado? O que listrado está caracterizando? O quê? A palavra pijama. Como é o pijama, não é? Então, é uma característica do pijama. Ele pode ser listrado, ele pode ser azul, ele pode ser branco, ok? Então, aqui, qual palavra é caracterizada por listrado? O substantivo pijama. Ok? O substantivo pijama. Quais elementos estão relacionados à palavra menino? Quais elementos estão relacionados à palavra menino? Aí nós vamos lembrar das classes gramaticais. Então, aqui, menino é o substantivo e eu tenho que observar quais são as palavras que estão acompanhando esse substantivo. O está acompanhando o substantivo, não é? Então, ele é um artigo e tem função de adjunto adnominal. Então, eu vou dizer aqui a palavra que está relacionada à palavra menino, elementos que estão relacionados à palavra menino é o. Então, vocês vão colocar aqui o. E qual é a característica do menino? Do pijama listrado. Nós vamos identificar o menino como do pijama listrado. Então, podem colocar ali menino, o e do pijama listrado. Tanto a palavrinha o quanto o termo do pijama listrado referem-se ao substantivo menino. Correto? Ok, gente? Agora eu vou observar ali mais umas perguntinhas, certo?